Dia Santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós estamos com um convidado especial, o Padre João Paulo, franciscano da Imaculada, lá de Anápolis, o instituto que está aí a nível de mundo, lá com sede em Roma, mas ele como franciscano veio aqui pregar para a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus o retiro de abertura de ano. E ficou agora uma semana conosco, celebrando, vivenciando, rezando, formando e acompanhando os membros da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. Mas hoje trouxemos ele aqui para falar sobre um dos temas que foi abordado no nosso retiro, que foi sobre pecado, graça, traição. Veja só, essa graça, perda da graça, graça, pecado. Traímos a Deus quase que todos os dias. É importante entender isso. Nós não traímos a esposa, não traímos o nosso chefe, mas nós traímos a Deus quase que todos os dias. E a gente vai se inquietar falando um pouco sobre esse tema. Essa traição vem no relacionamento entre as pessoas que têm amizade, parentes, profissionais, amor, mas existe aquela hora da decepção, aquela hora da desobediência, do não cumprimento do combinado. Mentiras. As mentiras que, encobertas de falsidade, fazem com que nós desagrademos aquele que está se relacionando conosco. Com a mentira nós desagradamos a Deus, que está a cada dia relacionando-se conosco e nós o traindo todo dia. Então é preciso a gente lembrar disso, isso é um ponto importante. Na história da Bíblia, muitos traíram, desde Lúcifer, que traiu a Deus, também Adão, Eva, Judas, Pedro, eu, você. Então o programa de hoje vai ser bem inquietante. Chame todos para que possam assistir conosco. Olha só, Deus criou o homem do pó da terra, do barro, soprou das suas narinas e o homem toma movimento, o homem tem vida, o homem tem corpo, o homem tem alma. Da criação de Deus, só o homem tem corpo e alma. As outras criaturas, a criação, não tem corpo e alma. E essa beleza do homem é porque ele é o único ser que se relaciona com Deus. Ele vai a Deus e Deus vem a ele. Existe esse relacionamento. O homem foi criado para esta comunhão, relacionar-se com o Criador, unidade com o Criador. Mas o homem desobedece, o homem mente, o homem peca. E daí vem o pecado. Então, começando, Padre João Paulo, o que é o pecado? Como se dá isso? Bem, doutor César, o pecado, como o senhor bem explanou aí no início desse programa, o homem foi criado para uma relação com Deus. O homem e tudo aquilo que existe foi criado pelo nosso Criador, e Deus nos criou por um único motivo, porque Ele nos ama. Deus é extremamente feliz, beato em si mesmo. Ele não precisava de nada, de ninguém para ser feliz, mas na sua bondade, no seu amor, na sua caridade, Ele quis criar. Ele quis criar o universo, quis criar os pássaros, as aves, os peixes, tudo aquilo que existe, e criou o homem. E como o senhor bem colocou, o homem que resume na sua existência a realidade de tudo aquilo que existe. Existe o mundo angélico e o mundo material. E nós temos essas duas realidades em nós. Não somos só espírito, como os anjos, mas também não somos só matéria, como o resto da criação. Nós somos esse resumo perfeito do mundo material e do mundo espiritual. Então Deus, como Criador de todas as coisas, Ele criou também leis para tudo aquilo que existe. Porque tudo que existe, existe para um fim bem preciso. Existe para uma finalidade bem precisa. Por exemplo, não é difícil para nós entender a necessidade, a finalidade da água. Estamos vivendo no Brasil e no mundo
esse problema que está sempre diminuindo mais as chuvas, e nós entendemos como é importante a água, as chuvas, para a vida do homem aqui na terra, para a vida das plantas, para a vida dos animais. Então, para que existe água? Para molhar, para matar a nossa sede, para nos permitir ter vida. E assim é todo criado. Aquelas coisas que nós não vemos, que nós não conhecemos bem, por exemplo, os minerais que existem na terra, mas como é importante o ferro, o cobre, como é importante para aqueles que plantam, que no solo tem os minerais para dar a vida às plantas, para nutrir as plantas, essas que estão aí para nutrir o mundo animal e toda a criação a serviço do homem. Então existe no universo leis perfeitas e também existem leis para a vida do homem. Para nós chegarmos ao nosso fim último, como tudo foi criado para o fim, nós devemos obedecer a essas leis, não é? E Deus nos deu os seus mandamentos, nos deu as suas leis. E o pecado é uma transgressão dessas leis. Pecar significa desobedecer a lei divina, trair a lei divina. E isso é um desastre para a nossa vida espiritual. Podemos ver até na vida do dia a dia, na vida de uma sociedade. Nós temos leis de trânsito, nós temos um código penal, onde é composto de várias leis, e a desobediência dessas leis é um sério problema, causa um grande mal para a vida de uma nação, para a vida de uma pessoa, para a vida de um homem. Temos aí a lei que não se pode beber para dirigir, e quando uma pessoa bebe, fica embriagado, que pega um automóvel e sai pela uma BR, e que bate esse carro, e que termina ali matando, tirando a vida de pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com a cachaça daquela pessoa, nós compreendemos que mal que ele fez pela sua desobediência a uma lei, que é uma lei boa, para proteger a vida do ser humano. Então Deus, Ele criou leis também para nós. E o pecado é isso, é transgredir. Transgredir a lei, né, Padre? A lei. Então, nessa traição, nessa transgressão da lei, veio toda espécie de malícia. Perversidade, cobiça, maldade, inveja, homicídio, engano, malignidade. Os homens passaram a serem difamadores, enganadores, inimigos de Deus, verdadeiros soberbos, altivos, né? Insensatos, desleais. Esses nomes têm que ser colocados porque são frutos da desobediência. A desobediência gera mais desobediência. A regra existe, a lei existe para nosso bem, né? Mas como deve ter reagido Deus ao ver que a criação o traiu e não quis mais a intimidade com ele? A humanidade quebra, existe a queda do homem. Claro, Deus, ele olha para a humanidade decaída, mas ele respeita a humanidade que permite e deseja e quer ficar no pecado. E nós somos sentenciados a se afastar de Deus. É uma morte espiritual. Então, Padre, dando sequência ao que o senhor vinha falando, existe, na verdade, uma morte espiritual, né? Tem pecado que produz morte. Já tem pecado que não produz morte. Como é essa dinâmica da morte no pecado nos afastando de Deus? Certo. Nós conhecemos pela nossa doutrina católica, né? São João vai dizer que tem pecados que vai conduzir à morte e outros não. Aqueles que conduzem à morte são os pecados com a transgressão grave da lei de Deus. Não é? É o pecado mortal. E essa morte é uma morte espiritual. E aqueles que não conduzem à morte são os pecados veniais, que não vai matar já a presença de Deus na nossa vida, na nossa alma, que não vai romper ainda, não é? Essa vida divina de Deus em nós. Mas o pecado venial, se ele não é combatido, se ele é cometido de um modo deliberado, todos os grandes escritores espiritual, como Santo Afonso Maria de Ligório, Padre Faber e outros, vai dizer que seguramente as faltas veniais, o pecado venial deliberado, vai conduzir também ao pecado mortal, e ali nós temos uma ruptura da nossa vida de criaturas com o nosso Criador. Não temos mais essa presença de Deus
em nós. Estamos separados dele. Perdemos o nosso maior bem, essa presença de Deus na nossa vida. Por isso que o pecado é um mal terrível. É o pior mal que pode existir. É o mal que os santos entenderam. E nós vamos pensar, por exemplo, em um São Domingos Sábio, um menino de 12 anos que chegava a dizer a morte, mas não o pecado. Morrer, mas não pecar. Porque pecar significaria morrer de verdade. Morrer não só na carne, mas morrer no espírito. Porque essa carne, ela vai para a terra mesmo. Mas nós somos chamados a viver espiritualmente para podermos reinar com Deus na eternidade, na Jerusalém celeste, na vida eterna. Então vocês que estão nos assistindo, falando de pecado, o que é que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Quem pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Quem pesa mais, um grande pecado ou vários pequenos pecadinhos de estimação? Né? Como se diz, o que é mais prejudicial? Então, padre, qual a consequência desse pecado venial deliberado? Né? Na verdade, está existindo uma relativização do conceito de pecado. As pessoas, até você que está me assistindo, pode até estar pensando, mas eu não peco não. Porque se você for colocar o meio como a regra, e você fazendo parte da regra, do comum, do corriqueiro, do usual, você pode até pensar que não peca. Existe uma relativização do pecado. Ninguém sabe mais o que é pecado e o que não é pecado. Dizer nome feio é pecado ou não é? Sexo antes do casamento é pecado ou não é? Não, eu acho que não. As pessoas colocam, eu acho que é, eu acho que não é. Então, padre, quais as consequências desse pecado venial deliberado? As consequências do pecado venial deliberado, feito assim, sem a pessoa ter nenhuma preocupação, ela vai matando a sua consciência. Ela vai perdendo o conceito daquilo que o Dr. César dizia agora, daquilo que é certo e daquilo que é errado. É como uma criança que começa a dizer mentiras para os seus pais e não se preocupa, não se corrige, não se arrepende. Começa dizendo pequenas mentiras, mentiras leves. E se não tem uma correção, vai chegar a dizer mentiras maiores, mentiras mais graves, que pode ter consequências devastantes para a sua vida. Assim é na nossa vida espiritual, caros irmãos. Ninguém é santo hoje e demônio amanhã. Ninguém é santo agora e capeta à tarde. Ou nós, normalmente, o homem quando chega a cometer pecados graves é porque já veio cometendo uma série de pecados veniais. E o pecado venial vai esfriando o amor para com Deus. O pecado venial vai fazendo, deliberado, vai fazendo a alma ficar fraca. Vai tirando aquela clareza entre o bem e o mal. E se não tem uma correção, se não tem um arrependimento, um propósito de emenda, de mudança de vida, vai chegar o pecado mortal, que é a morte espiritual. A alma fica fria, a alma fica tíbia, não é isso, padre? Isso. Fala um pouco mais sobre essa tibieza da alma, essa frieza que o mundo atual vai deixando nos corações. A tibieza, nós temos uma descrição desta doença espiritual perfeita no livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 15, iniciando do versículo 15, onde Deus vai usar aquelas palavras tão fortes, o Espírito Santo: oxalá fosses quente ou frio, mas como não és nem quente nem frio, eu te vomito da minha boca. Os grandes escritores espirituais, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que ali Deus, o Espírito Santo, está falando dessa doença da alma, dessa frieza. Não é nenhum santo e não é nenhum pecador declarado. Vive nesse estado morno, nesse estado de pecado venial. Dê exemplos, padre, para que o nosso telespectador possa entender o que é essa, onde se manifesta do ponto de vista prático essa frieza. Exemplos para que eles compreendam. Essa frieza se manifesta naquele católico, por exemplo, que vai na missa só no domingo e que não tem uma vida de oração, que vive aí dizendo pequenas mentiras, que não tem nenhum esforço para um crescimento espiritual. Estamos agora no tempo da Quaresma, que não tem nenhuma disposição para o sacrifício, para uma mortificação, para fazer a sua alma forte, que não faz nada para
tem uma contrição dos seus pecados, que não se empenha numa vida espiritual. Que, certo, não é um que matou, que roubou, mas não é um que também se esforça para deixar a mentira, que se esforça para deixar a fofoca, que não tem um empenho maior para uma vida de oração, pensa que foi ali na missa, participou de uma missa correndo, olhando no relógio, e aquilo tá bom demais. E aí nós vemos a busca dos sacramentos, que não tem nenhum interesse do sacramento, a vida sacramental, né? Que não tem nenhum empenho, nenhum interesse para a vida sacramental, que comunga assim uma vez por ano, e muitas vezes sem nem fazer preceder de uma confissão, de uma boa confissão. Então essa vida, eu vou na igreja porque eu tenho a obrigação do preceito dominical. Então é uma vida fria, uma vida morna, uma vida que está se preparando, se não tiver uma emenda, para cometer pecados graves, pecados que vão ofender gravemente a Deus. Porque Deus nos criou imagem e semelhança dele. Somos imagem e semelhança de Deus. Olha, filho de peixe, peixinho é. Filho de jumento, jumentinho é. Filho de Deus, deusinho é. E filho de Satanás, um cãozinho é. Então nós não podemos ser filhos do pecado, seguidores e educados por Satanás. Ao contrário, nós devemos nos espelhar no Pai do céu. Buscar esse relacionamento sem essa frieza, sem essa tibieza, sem esse relativismo. E hoje eu conheci uma mãe muito interessante. Uma mãe que estava com o seu filho, e o filho tinha 9 namoradas. E ele tinha envolvimento íntimo com 9 namoradas. E ela o aconselhou, pelo menos fique com 2. Não, povo de Deus, nem 9 nem 2. O homem deve desposar uma mulher e ter uma vida afetiva, sexual após o matrimônio com uma mulher. Não é um negócio que, tá muito ruim com 9, vamos baixar para 2, quiçá fique com 3, ou então... Não é isso. A lei não é essa. Mas a gente relativiza. Então, quais, padre, os meios que nós temos para evitar o pecado? É a fuga do pecado. Como fugir do pecado? Quando nós confessamos, que fazemos o ato de contrição após a confissão, uma das coisas que nós prometemos é fugir das ocasiões de pecado. Por exemplo, é muito fácil. Quem quer ser casto, quem quer viver a sua castidade, não pode ficar na frente de um computador acessando páginas de internet, sites onde tem pornografia, não é? Um jovem que quer viver a sua castidade no namoro, ele não pode dar toda a liberdade no namoro com a sua namorada. Não pode tudo, não pode abraçar, beijar a hora que quer, andar com essa moça sozinha no carro, sem cuidar, sem respeitar ela, sem tomar nenhum cuidado, porque a carne é fraca, meu irmão, a carne é fraca. E para não ofender a Deus, nós temos que fugir. Isso vale para todo mundo, vale para mim que sou sacerdote, vale para o doutor César que é casado, que é pai, que é esposo, vale para você que está aí na tua casa, que é esposo, que é jovem, que é velho. Nós só vamos conseguir viver na graça de Deus se nós não dermos lugar para o demônio. Se nós fugirmos das ocasiões próximas de pecado. Se nós nos colocamos em uma ocasião próxima, podemos usar um outro exemplo que nos ajuda a entender. Um jovem que não usa droga, mas que anda só com uma turma de drogados, que tem amigos só gente que é drogada, que sai só com essa gente. Não vai demorar muito tempo para ele estar usando, não. E assim é na nossa vida. Se nós não criarmos um ambiente para vivermos na graça de Deus, se nós nos permitimos tudo, se nós fazemos tudo, se nós não cuidamos, não temos nenhum cuidado com a nossa vida espiritual, nós vamos cair no pecado. Nós vivemos no mundo hoje, um mundo onde parece que não existe mais limites para nada. Onde tudo pode, onde tudo é lícito. Faz aquilo que você quiser. E se você se coloca numa mentalidade assim, em ambientes assim, você termina caindo no pecado, ofendendo gravemente a Deus. Por isso a necessidade dos pais criarem ambientes saudáveis para educar os seus filhos dentro dos seus lares. Por isso a necessidade de nós como igreja, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades,
criarmos bons ambientes, grupos de jovens, onde se apresentam os valores tão belos que hoje está desaparecendo, como o valor da castidade, o valor da modéstia, né? Falar do temor de Deus, da graça de Deus, ajudar as pessoas a entender que ainda é possível hoje, nesse terceiro milênio, viver uma vida santa, viver na graça de Deus. A graça não falta. Nós temos a igreja, nós temos a nossa mãe igreja, nós temos os sacramentos, nós temos Nossa Senhora. O que nós temos que fazer é nós mesmos querer, buscar, viver nessa graça de Deus. Fugir do pecado, meu irmão, fugir do pecado. Não dar ocasião, não se colocar em ocasião próxima. Não vale aquela conversa, ah, padre, mas a carne é fraca. Próprio porque a carne é fraca, você deve fugir da ocasião. Nós devemos fugir da ocasião. Se você vê, trabalha em um ambiente e sabe, é casado, é casada, que tem uma pessoa ali que começa a fazer brincadeiras, que você entende que está com segundas intenções, é romper imediatamente aquilo. É romper. Se você sabe que tem uma tendência fraca para pegar as coisas dos outros, para o roubo, é distanciar, é nunca pegar, é se policiar, é vigiar, porque não podemos criar ocasiões nós mesmos para estarmos ofendendo a Deus. É isso aí. Quem planta vento, colhe tempestade. Não tem perigo, é causa e efeito. Quem planta vento, colhe tempestade. Um ponto importante também, que o padre falava, é nós estarmos sempre vivendo na graça de Deus. Estarmos cheios de graça, como a própria Virgem Maria, que o Deus olha para ela e diz, ave cheia de graça. Já pensou que beleza seria Deus olhar para você e dizer, ave César, cheio de graça, ave João Paulo, ave Maria, ave cheio de graça, estou contigo. Mas acontece que nós perdemos a graça. Perdemos a graça por esses pecados que a gente falou aí. Quem está cheio da graça, né, está engraçado. E quem perdeu a graça está desgraçado. Então você que me assiste, pode ser que você seja um desgraçado. Pode ser que você seja uma desgraçada. Perdeu a graça neste maldito pecado que nós estamos discutindo aqui. Mais uma vez, padre, se perdendo a graça, como podemos recuperar esta graça? Nós recuperamos a graça, estamos aqui nesse tempo da quaresma, onde a igreja, nesse período, distribui em um modo abundante a misericórdia de Deus no sacramento da penitência. Nós recuperamos a graça depois de um pecado mortal, com a contrição perfeita, com o arrependimento daquele pecado e buscando o sacramento da penitência. Com muita humildade, reconhecer que pecamos, reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, ir até o sacerdote, confessar este pecado ou os pecados, e ali nós vamos receber a absolvição sacerdotal e sairemos dali com a nossa alma limpa, com a nossa alma de novo cheia da graça de Deus. Como o Senhor falava, Nossa Senhora, o anjo se apresenta para ela e diz, ave cheia de graça. Caros irmãos, temos que entender que a coisa mais importante na nossa vida, a coisa mais importante na tua vida é a graça de Deus. É a graça de Deus. Porque Nossa Senhora é tão bela, porque Nossa Senhora é tão linda, porque Nossa Senhora foi tão querida e é amada por Deus. Porque olhando para Nossa Senhora nós vemos dela estampado no seu rosto, na sua face, as virtudes da humildade, da castidade, da pureza, da obediência, porque ela nos fala tão forte, com seu silêncio, com seu exemplo da eternidade, do céu de Deus, porque ela foi essa mulher cheia de graça. Desde o seu concebimento, ela nunca perdeu a graça de Deus. Ela nunca traiu o amor de Deus. Ela nunca virou as costas para esse Deus maravilhoso que a criou e que morreu na cruz por ela. Ela cresceu a cada dia mais na graça, no amor. E por isso que ela é um modelo para mim, um modelo para o Dr. César, um modelo para você, um modelo para toda a igreja. Em Maria, nós vemos aquilo que nós devemos ser. Aquilo que era o homem antes do pecado de Adão e Eva. Em Maria nós vemos como que nós devemos trabalhar para voltar a ser aquilo que nós éramos no projeto original de Deus. Então, padre,
a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E aquele que morre na hora da morte está em pecado mortal, o que acontece? A igreja, a nossa Santa Mãe Igreja, nos ensinou no passado, nos ensina hoje, ensina aquilo que ensinou Jesus Cristo, aquilo que ensinou Pedro, primeiro Papa da Igreja, e os seus sucessores. O catecismo atual da Igreja ensina ainda hoje e vai ensinar sempre, que quem nega o amor de Deus até o último instante, morre em estado de pecado mortal, se perde eternamente, vai para o inferno. É terrível isso. Mas existe também essa possibilidade. Deus não obriga ninguém a nada. Ele morreu na cruz para salvar a todos. Mas infelizmente não são todos que vão para o céu. Porque muitos, até o último instante, negam o amor de Deus. Morre obstinado no seu pecado, na sua falta de amor, na sua falta de caridade. E a consequência é continuar aquilo que já existe aqui na terra. Essa separação de Deus. Essa separação. Então, o inferno existe, padre? O inferno... Para alguns o inferno não existe, mas ele existe. O inferno existe, é um dogma de fé, uma verdade de fé, né? O catecismo fala, os santos padres falam dessa possibilidade, a Sagrada Escritura, quantas vezes, é impressionante, mas Jesus fala mais do inferno nos evangelhos que do céu. Naquele lugar onde vai ter choro, onde vai ter ranger de dente, né? Para nos orientar, para nos alertar que nós devemos fazer de tudo para não ir para lá. E Deus fez de tudo. Mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos dar a salvação eterna. Mas se um homem, se uma mulher, se um jovem não quer ser salvo, não quer se arrepender do seu pecado, não quer a vida de comunhão com Deus, existe também essa possibilidade de uma danação eterna. Em Fátima, Nossa Senhora, 1917, apareceu e mostrou para três crianças, um inferno cheio de almas. E suas considerações finais, padre, para concluir isso tudo, para que essa humanidade... Eu acredito muito na humanidade. O povo é bom, a humanidade é boa. Você que me assiste, você é bom, você é boa. É uma humanidade boa. Então o que é que a gente pode dizer, padre, para essa humanidade boa, para essa humanidade não desanimar? Aquilo que nós devemos fazer, caros irmãos, é contemplar a cruz. Estamos nesse tempo maravilhoso, o tempo da Quaresma, onde a Igreja nos apresenta, de um modo tão rico na palavra de Deus, o amor de Cristo por nós. Vamos chegar aí na Semana Santa, onde vamos adorar a cruz, vamos nos ajoelhar aos pés da cruz, vamos beijar a cruz. Então, vamos olhar para o Cristo crucificado, vamos olhar para esse Deus que nos amou, ao ponto de morrer pregado na cruz por nós, que derramou até a sua última gota de sangue por você, porque te ama, para te salvar, para te redimir. Não deixa passar essa Quaresma em vão. Vai se confessar, vai pedir perdão dos teus pecados, vai receber Jesus na Eucaristia. Ama esse Deus, viva com esse Deus, obedeça os mandamentos do nosso Pai Celeste, que é para o teu bem, é para a tua salvação, é para você viver eternamente com Ele, na vida eterna, na Jerusalém Celeste. Entre em contato conosco pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br ou pelo telefone 8733-7161. 8733-7161. Você que não é consagrado à Santíssima Virgem Maria, procure adquirir o nosso material. Os livros de consagração a Nossa Senhora, que a consagração a Nossa Senhora é uma grande boia de salvação que nosso Deus permite para que nenhum dos seus filhos se percam. Então, por fim, vamos receber a bênção sacerdotal, para que possamos passar esta semana em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Então, um beijo para todos, consagra-te.